isso aí, acorda Pedrinho, né? Quem não ouviu ainda, que ouça. Bom, hoje já vamos ter aqui, né? Vamos deixar bem claro aqui para deixar um alinhamento aqui. Dona Tatiana não está presente, já vai tomar ali sua primeira advertência. Desconto em folha de pagamento, que aqui não tem conversa. A gente paga bem, mas a gente cobra frequência, né? Então já tem a sua falta aí, o Departamento de Recursos Humanos entrará em contato, já está anotado ali no seu prontuário, mas beleza. O meu amigo Marcelo Butcherman, meu amigo Rodrigo de Losso, que me permite aqui, uma declaração sempre pode ser mal interpretada, dada a minha preferência clubística pelo São Paulo Futebol Clube, mas uma belíssima barba, muito bem cultivada, entendeu? O senhor Vitor Loyola, o mais popular de todos nós, né, Vitor? A gente sabe que está falando, né? Cara popular, uma simpatia esse rapaz, viu? Uma simpatia. E bastou a gente colocar na nossa pauta. Vamos falar de índices econômicos financeiros, que ele já vem fantasiado de Fred Krueger, né? É aquele poço de otimismo. Já imagino o que vem pela frente. Bom, vamos começar o seguinte. Ô, Vitor, nós vamos ter que usar máscara de novo, tá voltando o Covid. O que é? O pessoal tá com saudade? Que história é essa aí? Tá com saudade. Eu vejo uma movimentação, né, das pessoas meio começando a panicar de novo. Manchetes do UOL sempre muito otimistas, mais otimistas que as do Nível Cleveland, sim, Sede? Mônica Bergman dizendo que São Paulo está preparada para um grande surto de óbitos. Meu, na boa, esse pessoal ficou órfão, não sabe, né? De fato, estão aumentando os casos, mas a questão toda é a seguinte: são variantes que estão aí, que elas não são letais, detidas pela vacina, para começar, né? E elas são uma gripe, uma versão covística da gripe. Mas é um negacionista mesmo, né? Impressionante, meu Deus do céu. Pô, agora, desde quando a gente, antes da pandemia, ficava preocupado, porque está tendo um surto, sempre teve, né? Surto de gripe no inverno, ficava preocupado em máscara, e não sei o quê. Eu estou vendo muita gente pegar nesse momento. E nada. A minha mãe pegou, 71 anos, pegou Covid e resfriado. E muita gente pegando. Então, assim, eu acho que a gente tem uma turma que não entendeu que o Covid veio para ficar. Pronto, acostume-se. Não tem a gripe, o H1N1, tem o Covid agora. Mas existe esse movimento dos saudosistas, né? E aí eu fico na dúvida me perguntando quais são as motivações, né? Se é uma tentativa de controle social, se é uma tentativa de criar uma situação de emergência para atacar novamente as contas públicas. E aí, Xará? O pessoal quer só ficar em casa mesmo? Não é questão só das autoridades, eu vejo pessoas também. Sim, tem muita gente. Pessoas vacinadas que pegaram a Covid e que estão usando máscara. Mas, tipo, tá, cada um faz o que quer, mas, assim, tem muitas pessoas que têm esse pânico. Não entendo isso, na verdade, isso impregnou, né, essa cultura do pânico. Basta ver que tem gente que acredita que se a gente não tivesse tido lockdown, teria morrido 10 vezes mais pessoas, né? Formação do Instituto não sei onde, não sei quando e não sei como. Ô, Xará, o pessoal tem saudade do Covid, é isso? Deixamos aí um exército de sequelados? Então, acho que o ser humano ele acaba tendo dificuldade de se adaptar a novas situações, né? Tende a extrapolar aquilo que aconteceu no passado para o futuro. E muitos não saíram ainda, estamos em junho, né? Sim. Não saíram ainda de junho de 2020. Impressionante. Quando você tinha uma variável realmente bem mais mortal, que era a Delta, né? Sem vacina, sem remédio, e que aí sim exigia medidas excepcionais, porque afinal era algo que não era trivial, né? Passaram-se 2 anos, a população está toda vacinada, ou uma quantidade, no Brasil, assim, é ridículo, todo mundo se vacinou, todo mundo que quis se vacinou e muita gente quis, né? Sim. E a variante que está aí, que é a BA2, né, se não me engano, Vitor,
é uma variante ainda menos letal do que a Ômicron, que já era pouco letal. Enfim, é aquela coisa, eu não quero ficar doente. Você quer ficar doente? Ninguém quer ficar doente, né? Lógico. Você vai evitar as ocasiões para ficar doente, natural isso. Agora, isso não justifica é melhor não sair da cama, então, que você pode ser atropelado também. Provavelmente morre mais gente atropelada do que de Covid hoje, né? Não fiz a conta, mas eu tenho certeza que deve ser isso. Melhor não sair da cama, porque, pô, você saiu na rua, você pode ser atropelado. Então, acho que tem aí um problema de adaptar o mindset para uma situação que mudou, né? E aí, o Fred, você está no mudo aí, mas você acha que tem um pessoal... Desculpa, Fred, eu fiz confusão, Cleveland. Tem um pessoal aí que ficou muito sequelado e que tem saudade do Covid, não quer sair, porque esses dias eu tive uma reunião e a pessoa ainda hoje, num isolamento extremo, ainda acredita em álcool gel para limpar todas as compras, um negócio que me deixou assustado, né? Porque está mais que comprovado que o álcool gel, pelo menos para essa finalidade, não servia de nada, assim como os lockdowns foram muito ineficientes, mas é incrível, cara. Eu não sei se no seu entorno você percebe assim, que teve gente que realmente tomou gosto pela coisa. Bom, eu continuo tendo que dar aula de máscara, né? É a regra. E tem que seguir, né? A regra, enfim. Mas eu até acredito que eu esteja nesse Você dá aula momento... na USP? Não, na FGV. Ah, tá. Tá bom. Ou Eu seja, pensei que a insanidade estava... Eu pensei que esse tipo de regra estava confinado às universidades, vamos dizer assim, amigas da ciência. Não, parece que é regra, viu, Rodrigo? Parece que é geral isso. Parece que não é só na USP, não. Não se sinta mais protegido do que eu me sinto protegido atualmente, tá? Perfeito. E, enfim. Mas eu acredito que nesse exato momento que eu estou falando com vocês, pelo meu estado físico febril, uma gripe mais forte, outras coisas mais, eu posso estar com a tal da nossa querida Covid, né? Consegui fugir até hoje, mas a minha impressão é que dessa vez eu não vou escapar. Ué, mas você não usa máscara para dar aula? Como é que você pegou? Nossa, mas Você não tomou vacina, Cleveland? Você é um imprudente mesmo, né, Fred? Você aglomerou? Você saiu de casa? Saí. Sem máscara? Saí de casa, aglomerei. Você gosta... Ei, Cleveland, você gosta de uma aglomeração, né, Cleveland? Aglomerar contigo mesmo, né? Depende da aglomeração, né? Você sabe como é que é, sabe como é que são essas coisas, né? A gente sabe. Opa, a gente sabe. Entre amigos, assim, sabe como é que é, né? Ô, Rodrigão, você vê que a prosa já está desviando, né? Então, para evitar problemas maiores, diga aqui uma coisa. É muito triste, né, cara, quando o ambiente onde deveria prevalecer a razão, o bom senso e o discernimento, ele está contaminado de tal forma, numa disputa doentiamente ideológica, assim, ao ponto da gente ver esse tipo de coisa, né? Como o caso de vocês que, sendo professores, são obrigados a dar aula de máscara, um negócio que não faz muito sentido a essa altura do campeonato, né? Não faz, assim, assim, lá na faculdade a gente vê alguns alunos que tem uma regra lá que se você pegou Covid você tem que ficar afastado e quem pegou Covid tem que ter as faltas abonadas, né? Pelos professores, mas você tem que provar. Então, os alunos estão fazendo isso. Então, com certa frequência, quase toda semana, basicamente, tem um aluno que está com Covid. E volta e está tudo bem, né? Eu acho que, assim, a gravidade é baixa e é uma gripe. Eu não sei por que nessas alturas, por que é uma gripe diferente das outras gripes que nós estamos acostumados a conviver, ou estávamos acostumados a conviver até 2020, né? Assim, assim, eu acho que tem perda, assim, eu para dar aula, eu não sei o Cleveland, né? O Cleveland pode ter orifícios de respiração diferentes dos meus, né? Mas Gente, vamos tomar cuidado. Esse é sempre um terreno perigoso. Olha só, Rodrigo, explique-se, porque não... o pessoal pode pensar alguma coisa assim diferente. Pode ser um jacaré, um outro ser, sei lá. Tá.
Mas assim, eu tenho dificuldade para respirar com máscara. Eu tenho que ser bem honesto. Cara, eu tô lá dando alto, com frequência eu perco o ritmo, porque eu me concentro mais na máscara, às vezes, E não do que na embaça o própria... óculos? Embaça também, Embaça aí o tem que tirar o óculos. óculos, tem que tirar, tem que refazer, É tem que colocar máscara. horrível. É horrível, cara. Sim, não faz o menor sentido. Assim, a sala de aula não é um carro de ônibus, é preciso dizer isso. Também não é um vagão de metrô. Não é. Não tem nenhum professor no vagão de metrô e também não tem nenhum professor no carro de ônibus. Às vezes, quando aparece alguém lá do metrô vendendo alguma coisa e tudo mais. Mas não é a mesma coisa. Entendeu? Os alunos ficam numa distância relativamente grande do professor, quando a depender da sala de aula, mas no geral está uma distância de pelo menos 1,5 m, 2 m, que é a distância usual para isso. Depois de uma hora, a máscara não funciona mais. Depois de uma hora com máscara, ela não funciona mais. O ambiente já está contaminado. Então, eu não entendo bem por que essa medida. Eu realmente não entendo, a não ser o exercício do controle. Eu acho que Exatamente. Para aparecer também, né? Se você não faz, alguém vai acusar você de genocida. Então as pessoas têm medo não, do. veja bem, Vitor, concordo, até pode acontecer, mas vai acusar porque foi criado vamos dizer assim, é, essa pecha, né? Em quem quer seguir a Não, ciência de uma maneira mais rigorosa, né? Quem não quer seguir a ciência de uma maneira rigorosa é isso que nós estamos vendo. Tá vendo? Não tem o que falar, não faz sentido, simplesmente não faz sentido. As perdas humanas causadas pela pandemia não são pouca coisa, né? E sem sombra de dúvida, é a maior das perdas que a pandemia causou. Mas não foi só isso, né, gente? Eu acho que o bom senso, o discernimento, a razão, o impacto econômico, essas crianças tanto tempo fora da escola, meu Deus, nossa, meu Deus, Não, que estão querendo fechar a escola, gente. Que isso? Será que não entende? Já tem evidência de que o fechamento das escolas, além de inútil, porque as crianças são pouco contaminadas, causou um retardamento, vamos dizer assim, do aprendizado dessas crianças, que não sei se é facilmente recuperável, né? Precisa pensar sobre esse assunto. Não pensei muito. Pô, não entenderam isso? Qual que falta para não entender? entenderam, não entenderam. O que falta para entender? Não entendi. E o pior é Já assim, tem né? evidência. E é mais um processo, de certa maneira, de concentração de renda, né? Porque as pessoas mais abastadas, né, que escolas particulares, elas têm uma possibilidade de lidar com esse ensino à distância de uma maneira menos penosa, que cause menos prejuízo do que as pessoas mais humildes, né? E essas crianças mais humildes que não têm esse mesmo acesso, eu tinha comentado isso, e isso é uma coisa que não me sai da cabeça, porque eu nunca tinha me dado conta que a escola é o contato que ela tem com o mundo, é onde ela consegue, às vezes, denunciar uma violência que ela está sofrendo, né? Então, manter essa criança confinada em casa, que também não fica em casa, fica na rua, ela não está na escola, mas também não está dentro de casa confinada, é uma insanidade. Bom, quem diria, né? Puxa vida, para esse assunto que parecia que já estava superado, a gente tem que voltar a tocar nele. Espero que no decorrer dos próximos dias aí, talvez uma gotícula de Quero que essa razão. seja a última semana que a gente fala desse assunto. Deus queira, né? Mas eu desconfio que não, infelizmente. Mas acho que não. Eu também desconfio que não. Bom, feito, vamos dizer assim, feito esse, vamos dizer, esse parênteses inicial aqui no nosso bate-papo, né? Vamos voltar a nossa mais nova rotina, que é o Xará trazendo o mapa da mina. E se nas últimas semanas nós não tínhamos novidades, essa semana o bicho pegou, né, Xará? Na semana passada não tinha saído já o Datafolha, não? Já tinha saído o Datafolha, né? Não. Sim, porque eu mostrei o gráfico aqui. Mas não tinha. Mas eu acho, vamos dizer assim, talvez tivesse saído, mas eu acho que tinha saído no dia, não tinha repercutido tanto, né? As pessoas ainda não tinham. Sem dúvida, o pessoal veio repercutindo ao longo da semana, sem dúvida nenhuma. Hoje saiu da Paraná, né, com um fechamento, uma diferença de 8 pontos, que 8 na verdade está em linha. Turno, né? Oi? Primeiros 8 pontos no segundo turno, primeiros 6. 41 a 35. Pois é. Enfim, uma diferença muito mais estreita. A gente já conversou, né, sobre essa diferença de metodologia. O Paraná tem uma amostragem maior de pessoas, menor de pessoas com escolaridade menor, né?
eles não fazem a separação por renda, eles fazem por escolaridade, e, portanto, dá um viés mais Bolsonaro, né? E aquela coisa, dependendo da amostra, você tem resultados diferentes. Eu tive numa reunião com um diretor de instituto de pesquisa essa semana, e, na verdade, com um analista político que faz a sua própria pesquisa. Ele liga para os caras? Ele tem ele fez uma parceria com o instituto e tem um levantamento próprio dele, 2.000 pessoas, tal. Enfim, e ele Quanto consegue. Tá dando a pesquisa dele? Tá dando tão estreito quanto. Mas o mais interessante é que quando ele estratifica por evangélico, essa é a tese dele, por evangélico versus não evangélico, o Bolsonaro tem uma vantagem no público evangélico, inclusive naqueles bolsões em que o Lula ganha. Então, por exemplo... Evangélicos do Nordeste. No Nordeste, evangélico do Nordeste, o Bolsonaro ganha. Né, por pouco mais ganha. Né? Ou fica empatado, próximo do empate. Mulheres que estão, né, aparece, mulheres evangélicas votam no Bolsonaro. Então, essa estratificação, e aí ele diz o seguinte, é muito difícil, porque escolaridade é difícil, mas tem algum dado público. Evangélico, não evangélico, não tem dado público nenhum. Tem o censo de 2010 e só, né? Não tem, assim, tem alguns levantamentos, tal, então você não tem ideia do tamanho. Essa é a tese dele. Mas com certeza de 2010 para cá, esse percentual da população aumentou. Aumentou, era 23% em 2010, aí a questão é, hoje o pessoal considera que é 25%, será que não é mais? Muito mais. Tomei a 25%. Posso... Certeza que é mais. Eu Diga acho aí, que Rodrigão. passou de 30 já. Deve ser muito mais. Tem um trabalho de 2 pesquisadores, um da USP, chamado Rafael Corbi, e outro de uma universidade norueguesa, chamado Fernando Miesse, que mostram a expansão das igrejas pentecostais, inclusive justificada pela isenção de impostos que essas igrejas têm, né? Todas as igrejas têm, mas pelo modelo de negócio das empresas, das igrejas pentecostais, isso dá mais vantagem a elas do que propriamente a Igreja Católica. Por isso que essas igrejas se expandiram enormemente ao longo dos últimos anos, inclusive, né? Eles encontraram um modelo de negócio que favorece essa expansão. Então, você não precisa de muito capital para você abrir uma sala para trazer a palavra de Deus para a população. Além do que a demanda estava lá à espera da oferta, né? Exatamente. Exatamente. Né? Sem contar que é assim, né? É muito mais legal você curtir o paraíso na Terra do que depois que você morre, né? Mas assim, só fazendo uma observação, me ocorreu agora, não sei se está muito correto, né? Como o nosso divino está aí de volta, pode ser que se ele abrir uma igreja pentecostal, ele consiga agregar bastante adeptos e resolver o problema. Pode ser. Aí resolve o problema de todo mundo, né? Inclusive Agora, Guterman, esse analista, então, faz a pesquisa própria, e essa pesquisa própria tem mais a cara da Paraná do que do Datafolha, é isso? Sim, porque ele coloca mais evangélicos, aí já não é mais o extrato de pouca escolaridade. E aí dá quanto que dá essa? Putz, eu não lembro do número. Mas assim, a diferença de 6, 7 pontos no primeiro turno, é isso? É mais ou menos igual a Paraná, eu acho que ainda é um pouquinho mais da diferença, mas assim, não era 20 pontos que nem do Datafolha. Né? O Datafolha, na boa. O Datafolha foi meio realmente um ponto fora da curva, se bem que ele foi confirmado pela pesquisa posterior, que saiu logo... Mas a diferença do IPESP também não é que nem o Datafolha. O IPESP atribuiu um crescimento ao divino de 4%. Você acha que isso Xará, você acha que isso isso já esses aumentos que essas pesquisas
capturaram no Lula, seria uma reação direta à desistência do Dória? Hoje, o que remanesceu de eleitor do Dória iria diretamente, quase que diretamente para o Lula? Então, parece meio... Eu acho que não, porque... Sou primeiro estranho, que não né? ia, né? Sou estranho, em primeiro lugar. Começar Segundo lugar, Dória é quase de eleitor. o Dória tinha 3 pontos, né? 2 pontos, 3. Era a margem de erro, né? Na Paraná, o Lula cresceu 1%. Isso aí não dá para você falar nada sobre isso. Isso aí é distorção da amostra. Pode ter caído 1, subido 1, não mudou nada, né? Exatamente. Tem uma coisa... Estamos em maio, né? Exatamente, era isso que eu ia falar. O Vitor lembrou muito bem esses dias, né? Quem estava na frente em maio nas últimas eleições, acho que não levou, né? Maio muda tudo ainda. Agora um dado importante, que é confirmado, inclusive, pela Paraná, é que sem o Ciro Gomes, a chance de acabar no primeiro turno é grande, né? Porque não havendo um crescimento né? das candidaturas, né, que parece, sei lá, pode ser que cresça alguma coisa, mas se ficar nesse 1%, 1,11%, sem ele, aí a margem para o segundo turno pode ser uma diferença de 4, 5%, acabou, né? Não tem segundo turno. Mas eu acho que, assim, digamos que o Ciro desista, vai surgir um terceiro nome que vai ocupar esse espaço. Eu duvido que a eleição termine no primeiro turno. Existe um número suficiente de pessoas que não gostam nem do Lula nem do Bolsonaro. Eu acho que para ter alguém, né, como alternativa. Escolher alguém. Isso. Cresce a candidatura. Nem que seja o Janones. Acho que como é que é, Vitor? Dessa vez o nome forte. Ei, Emael. Ei, Emael. Nem que seja o Emael. É que o Emael, infelizmente, nem o Libi Fidelix estão aí, nem o Cabo Daciolo. Mas o seriam 3 grandes nomes, né? Oi? Emael está apareceu na Paraná, tem 0,1%. Mas acho que o Bivar, né? Tem potencial. Quando começar a musiquinha, os jingles, acho que ele cresce aí umas 3, 4 vezes. Bom, então, já que a gente está falando de eleição aí, das pesquisas... Agora, Marcelo, cada dia que passa, você fica mais próximo de perder a aposta, né? Ao contrário, cada dia... Primeiro porque nós estamos vendo uma fotografia muito peculiar agora. Essa eleição jamais seria definida no primeiro turno. E te digo mais. Não, mas a aposta não é essa. A aposta é que tem vindo na cédula. Quando ele sentir que ele vai perder... Não, ele estar na cédula, quando ele sentir que ele vai perder, ele vai entregar. Escuta, isso aí, eu roubei vocês. Vamos esperar o tempo. Vocês vão poder me sacanear se eu perder. Agora, vocês sabem, né, o que espera vocês, no caso contrário. Vou dizer mais. Esse é o ponto, ele não vai sentir isso. Eu concordo com a tua tese. Se ele sentisse que ia perder, ele entrega. Mas ele vai sentir em algum momento ao longo da campanha. E aí tem alguns motivos para isso, né? Apesar da gente achar que não, né? Talvez os mais céticos, falaremos disso mais para frente, mas a economia apresenta aí alguns sinais de uma eventual melhora. Acho que desemprego isso é uma coisa que conta, mas enfim, tem um detalhe que eu acho que é determinante para o Ciro não desistir no primeiro turno, que é quanto mais o pessoal fala que se ele desistir no primeiro turno, o Lula ganha, aí é que ele vai ficar mesmo. Porque quando você vê aí, eu acho que o Ciro pegou uma bronca, mano, quando naquela gravação dele com o Gregório e tudo mais, assim, se convencerem o Ciro que ele tem algum jeito de prejudicar, eu acho que aí é que ele não desiste mesmo, posso estar enganado. Não, ele não vai desistir, esquece. Eu também acho que de jeito nenhum, não vai. vejo por quê. Ô Xará, o Ciro não vai desistir, o Lula melhorou na campanha, e aí, qual que é o tamanho do salto alto do Lula aí? Tá difícil de se equilibrar ali, né? Impressionante. Já ganhou assim que tá... Enfim, é o hubris, né? Hubris é o termo latino que denomina aí o orgulho. Enfim, tá realmente... a única preocupação deles, acho, nesse momento, é a questão dos evangélicos, acho. Né? Você vê que eles estão preocupados com isso. Toda análise e tal que você lê,
precisamos ver esse público está ali, né, a pulga atrás da orelha. De resto, já ganharam. O Cleveland, o Lula tem dito aí, ouvi ele falando, que quando ele se encontra com os empresários só estão preocupados com o teto dos gastos e com a dívida, que eles não estão preocupados com os pobres, e que ele, mais ou menos, nessa linha, não está nem aí para a dívida e não está nem aí para o teto dos gastos, porque o Brasil é um país de muitas carências. Além desse salto alto do Lula, eu acho que ele nunca foi tão sincero numa campanha quanto agora, né? Nunca foi, o pior que essa estupidez cola, né? Porque o empresário tem que estar preocupado com o teto dos gastos e tudo mais, porque ele precisa ter uma noção do risco, ele precisa precificar o risco para investir. E quem gera emprego não é o Lula no governo que vai gerar emprego. O Lula gera dívida, gera problema, gera uma série de outras complicações para o país. Quem gera emprego, na realidade, é o empresário. É ele que está conseguindo colocar pão na mesa do trabalhador quando ele gera emprego. E o nosso amigo Lula é aquele de sempre, né? O Lula é o verdadeiro Lula, na realidade, né? Aquele cara que não tem nenhum compromisso com o país, aquele cara que não tem nenhum compromisso com a realidade. E é um cara que vai ficar por aí desfilando, vai ficar falando que é um absurdo não investir em educação, quando você deixa de investir em educação exatamente porque você gasta dinheiro demais com bobagem, quando fundo eleitoral, fundo partidário, que vai tudo para o PT. Então, o Lula propõe uma discussão totalmente equivocada, o Lula propõe só absurdos, o Lula é mais um câncer dessa sociedade que a gente conseguiu construir. Enfim, é mais um caso... Rodrigo, o Lula, eu acho que talvez só na primeira eleição ele tenha sido tão sincero quanto ele está sendo agora, né? Depois ninguém pode reclamar. Uma das críticas que o PT tem feito é a questão da alocação de recursos na educação, né? Tendo diminuído o investimento. O dinheiro que a gente investiu na educação até hoje foi um dinheiro bem investido, serviu de alguma coisa? Os indicadores brasileiros nos rankings internacionais melhorou? Ou o nosso dinheiro é muito mal gasto? Não, o dinheiro é muito mal gasto, e o dinheiro é gasto de forma bem equivocada, né? Porque as universidades públicas, criadas lá pelo Lula, inclusive, absorvem uma boa parte desse recurso que deveria ser direcionado para o ensino fundamental, para o ensino médio, especialmente o ensino técnico, se a gente quiser sair desse buraco de alguma forma, né? Então, assim, em vez de ele criar ou melhorar o ensino técnico, ele não melhorou. O que me incomoda muito nessa história é que, como a gente sabe que os índices de educação são bastante deficientes, né, sob qualquer aspecto, e quando a gente compara com o que é investido em educação, a gente vê o completo fracasso desse modelo, né, de investimento em educação, dos 25%, se não me engano, que está na Constituição tem que estar em educação e não sei o quê, e você vê que não é assim que funciona e não vai dar certo. A gente não investe pouco proporcionalmente, né? Não, a gente investe bastante proporcionalmente. A gente investe bastante. Então, o que me... assim, eu fico bastante preocupado com a volta desse pessoal, porque eles vão fazer mais do mesmo. Eles não têm a capacidade, eles vão fazer mais do mesmo em todos os eu faria até um reparo, eles vão fazer mais do mesmo. Mais do mesmo, né? Inclusive que a gente não gostaria que eles fizessem mais do mesmo, né? Mas, enfim, é isso. Eu acho que, assim, o dinheiro com a educação não é bem utilizado, é utilizado de maneira equivocada, e vamos manter o atraso usual, né? O retrocesso avança, né, se isso acontecer. Eles não têm capacidade, infelizmente, de pensar nisso. Eles têm capacidade de pensar como outras coisas, né? Mais do mesmo. Aí sim. Ô, Vitor, a gente que é amante do futebol, a gente sabe que o time que entra em campo com jogo ganho, ele tá prontinho, né, para perder esse jogo. O Lula tá com um saltão enorme assim, as pesquisas o colocam em primeiro lugar. Você acha que ele tem motivos de fato para estar com esse salto alto, ou seria melhor ser um pouquinho mais prudente? Ou você acha que já era, o Lula já levou? E eu vou ter que pagar almoço para vocês e ficar aguentando vocês me encher o saco o resto da vida? Pera. O objeto da aposta não é o Lula ganhar. Não, é ele estar na eleição.
até o final. Sim. Vamos só deixar claro, porque isso será o motivo da sua derrota, né? Porque você acha que ele vai estar na eleição, mas também não está ganha. Que aí Não também tá seria um ganho, head não tá para ganho. mim, né? Eu Eu perderia acho também feliz, né? Seria o melhor dos mundos para mim, né? Aí sim eu estaria bem feliz. Você acertaria nas duas pontas da operação, né? No long e no short. Exatamente. Eu acho que ele é favorito nesse momento, se ele tem um favoritismo, mas não está ganhando, não. Não é uma distância, assim, ele pode se iludir com o número do Datafolha, o número do Paraná, por exemplo, não é muito tranquilo. Uma diferença de 8% num segundo turno não é um negócio definido. Eu acho que Já vimos diferenças maiores serem revertidas, né? agora, o favoritismo dele se deve ao fato de que a economia joga contra o Bolsonaro, né? Então, e bem ou mal, para o bem ou para o mal, o incumbente recebe os louros e recebe o ônus também. E muitas vezes de maneira injusta, porque ele não tem, às vezes não tem muito pouco a ver com o ônus ou bônus, né? Mas o fato é que o nosso amigo Bolsonaro é um azarado. Então, em ano de eleição, ano da saída da pandemia, tem uma guerra, temos uma inflação global, isso pesa no bolso da turma. É fácil associar isso ao presidente, por mais que ele queira fugir. Então, o Bolsonaro tem um desafio adicional aqui. Como se dissociar de maneira... Como comunicar efetivamente essa coisa que isso não sou eu, né? Não é fácil. E como ele também sofre de uma incontinência verbal, ele pode muito bem morder a língua em algumas ocasiões. Então, você tem essa situação de uma vantagem discreta, eu estaria mais para o lado da Paraná, eu tenho uma vantagem mais discreta, vamos dizer assim, não é uma vantagem... Vantagem, assim, né? O Bolsonaro tem que tirar esses 10 pontos em um ambiente que lhe é desfavorável, econômico. Então, assim, precisa Até uma campanha então, né? boa. Mas aí você pode perguntar para o Rodrigo, para o Guterman, para o Cleveland, se esse negócio, se o vento vai soprar a favor até o final do ano, nos aspectos que realmente importam. Não adianta falar muito de superávit para o povão lá que está vendo a conta do gás subir 10% ao mês. Os caras já estão preparados até, bicho. Os caras têm... bicho, os caras têm pessimismo pré-datado no programa, mano. Que isso? É um desafio, tá? Eu acho que ele pode, como a gente falou até a gente comenta aqui com o Guterman, precisa reverter o NPS do governo. Ele precisa de 10 pontos percentuais a mais de ótimo bom para se tornar um candidato com boa chance de vencer. Não é tarefa simples. Com boas chances, não. Com alguma chance. Porque hoje não tem nenhuma. Se ele tiver 10 pontos a mais, ele vai ter alguma chance, que era mais ou menos o nível da Dilma. Você vê que a Dilma passou por um triz, né? Em 2014. Sim. De fato, se a eleição fosse hoje, realmente ele estaria fadado, muito provavelmente, a derrota. Mas não é hoje. Bom, é o seguinte, falando em Bolsonaro, né, e da sua recorrente incontinência verbal, ele disse aí, ontem ou anteontem, que no Brasil pouca gente manda muito, mas ninguém manda em tudo sozinho, e ali parecia ficar claro um recado para o TSE. Em algumas manifestações, tem-se a impressão que o TSE tem um lado, né? Os juízes não têm se mantido ali com a neutralidade, com a imparcialidade devida. Essa reclamação do Bolsonaro em relação ao posicionamento do TSE, ela procede, ela não procede? Ela é um fato concreto e ele está defendendo a democracia, se manifestando em relação a isso? Ou é uma cortina de fumaça, um inimigo imaginário aí para tentar aglutinar forças ao seu redor? E aí, Xará? Então, eu vou começar a resposta por um outro lado e vou concluir o caso do Bolsonaro. Outro dia eu compartilhei com vocês um trecho da entrevista do Haddad em que ele critica o Dória, né? Perfeito. Critica o Dória dizendo que o cara usou marketing ao invés de política, no que eu concordei, né? Quer dizer, um cara que mesmo tendo sido Haddad que falou, né? Pois é, independentemente de quem falou, eu acho que o diagnóstico está perfeito. O cara se preocupou mais com o holofote do que com
do que com o arranjo político, né? Que você está no meio de serpentes ali, você precisa ter uma forma de conduzir a coisa para o seu lado, não usando outros instrumentos que não a política. Bom, enfim. E eu vou fazer o mesmo paralelo com o Bolsonaro. O Bolsonaro pode estar até coberto de razão. No momento em que ele faz uma crítica vocal da maneira como ele tem feito ao TSE e ao próprio STF, no fundo, o que ele quer assim, tudo bem, ele pode ter até a melhor intenção do mundo, mas no fundo o que ele consegue é só aquecer sua própria claque, né? Não tem Tá falando para convertido. O efeito político é negativo. Ele é visto como, e continuará sendo visto como um outsider, a não ser que a gente ache que ele tem instrumentos de poder suficiente para tomar o poder, fechar o STF e tal, aí é outra coisa. Então ele está construindo, porque ele tem esses instrumentos de poder, que a gente não sabe quais são, né? Os dois cabos e o soldado, né, que a gente fala, para dar o golpe. Então era um cabo só. Isso, era um cabo só. Era um cabo só, né? Um cabo e um soldado. Enfim, um cabo e um soldado. Então, do ponto de vista político, é um tiro no pé. Assim, ele não ganha nada com isso, acho. Né? É um pouco o que o Dória fez com outro... com outra roupagem. Outro objetivo, outra roupagem. Né? Um pouco ele se destaca, ele se separa do corpo político e vai ficar lá falando para convertido e pronto, não vai acontecer nada. Né? Ô Cleveland, você concorda aí com o Xará que essa postura do Bolsonaro, ainda que eventualmente no mérito ele possa ter razão, politicamente não rende dividendos e, ao contrário disso, pode custar caro para ele? Separar duas coisas, né? Uma coisa é a discussão que está no âmbito do TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, outra coisa é o que está no Supremo, né? O TSE, não sei quem está batendo tambor aí até agora, né? Porque é cortina de fumaça, é querer arranjar desculpa para perder a eleição, é coisa do tipo. Eu não vejo nenhuma razão para ele ficar tirando para esse lado. O Supremo já é outra história, né? Particularmente, eu acho que o Bolsonaro ele cria muito problema, muita fricção, e isso vai fazê-lo perder a eleição definitivamente, porque ele falar para o público dele, ele não precisa mais, o público dele já está convencido. E ficar arranjando encrenca para tudo quanto é lado, ele tira os votos do segundo turno. Então, para mim, eu acho que o que o Bolsonaro está fazendo é um suicídio político, nada mais que isso. Rodrigo, e aí, Vitor, você concorda que trata-se de um suicídio político? Nossa, achei que o Cleveland agora foi... Realmente, hoje ele veio o figurino de Fred Krueger para valer, né? Você tá assim, agora tá assim. E aí, Vitão? Não sei se o suicídio, mas eu acho que o Bolsonaro é um cara pouco pragmático. Porque, veja só, quando ele faz essa afronta aos tribunais superiores, que, independentemente de ser justo ou não, estamos em ano de eleição, né? Vamos pensar nisso. Quem ele está agradando? Os caras que já vão votar nele. Ok, esse voto está garantido. Os caras que não vão votar nele de jeito nenhum, não esquece essa turma. Ele precisa, na verdade, atrair aqueles que eventualmente podem vir a votar nele, estão indecisos, que podem mudar de lado. Será que ele, com esse discurso, consegue conquistá-los? Eu acho que não. E nós ouvimos, inclusive, ali no seu evento, o analista lá da XP, nós ouvimos até dizer que nas pesquisas qualitativas é percebido que quando ele fica muito com essas bicuinhas, esses estresses, essas brigaiadas, ele perde. Então, ninguém consegue dar um toque no cara e falar assim, fica quieto um pouco, porque não adianta nada você brigar, não vai dar em nada. Né? Trata de fechar essa sua boca. Você não quer ganhar a eleição? Ou você acha que já perdeu a eleição e não está fazendo jogando para trás para criar confusão? Qual é a dele? Entendeu? Se você está pensando pragmaticamente, haja de tal maneira a maximizar seu número de votos. Eu acho que ele na verdade, é o grande oposicionista de si mesmo. Né? Eu penso assim.
Ô, Rodrigão, tá no mudo aí? Nossos amigos aqui quase formando uma unanimidade, eu, para variar, vou discordar no final, mas tudo bem. Queria saber a sua opinião nessa briga aí entre TSE e Bolsonaro. O pessoal coloca que, independente do mérito, politicamente não é muito vantajoso. Você concorda com essa visão? É difícil dizer, para ser bem honesto, eu não estou acompanhando essa discussão, na verdade, né? Mas assim, eu acho que como quem vai presidir o TSE está no STF, eu acho que as duas discussões se confundem, de certa forma, pelo menos nas pessoas, vamos dizer assim, nas personagens envolvidas no caso. Assim, o Bolsonaro, ele tem muitos anos da política, né? Talvez ele esteja, sei lá, olhando para algumas coisas e usando isso, achando que vai se beneficiar. Eu não entendo o suficiente para dizer se vai se beneficiar ou não. A minha sensação é que ele não é tão estúpido assim e não conversa com ninguém para fazer isso da cabeça e achar que não vai ter algum benefício para ele. Mas não sei, né? Não entendo disso. Eu vou abrir aqui uma divergência com os meus nobres colegas, que é o seguinte: eu acho que quando o Bolsonaro antagoniza com o TSE, ele não pretende ganhar mais votos com isso. De fato, eu acho que o efeito eleitoral é pregar para convertidos. Mas sabe quando vai ter aquele clássico, que você já bota pressão no juiz antes do clássico? Oh, esse cara pitou um pênalti aqui, roubado contra mim e tal. Eu acho que ele mantém a corda e mantém a atenção, porque, assim, o que a gente tem visto, né, e aí nós vamos até emendar aqui com o próximo assunto, é que nós temos magistrados hoje que, assim, em qualquer lugar com algum nível de civilização, causaria, assim, a sociedade receberia chocada determinadas manifestações, né? É gente se manifestando sobre questões das quais poderão vir julgar. É ministro participando de evento no exterior financiado por empresas que são parte de ações das quais eles são julgadores, né? Agora vai ser o próximo tema, vamos falar disso. O ministro Alexandre de Moraes se colocando, ele que vai presidir as eleições, numa condição de censor de conteúdo de debate político, né? Afirmou aí categoricamente que candidatos que falarem fake news poderão ter sua candidatura cassada, quer dizer, um negócio absurdo. Então, eu acho que, de uma certa maneira, vocês sabem que o cachorrinho, né, ele delimita o território dele pela altura do pipi que ele faz. Não sei se vocês sabiam disso, né? Porque os outros cachorros passam ali, dão uma cheiradinha no muro e pela altura do pipi, pô, esse cachorro aqui é grandão. Por isso vocês não estranhem se um dia vocês virem um piquinês fazendo esforço assim para fazer um pipi bem alto no muro. Eu acho que o Bolsonaro está ali, estrategicamente, delimitando um território, mostrando para os caras o seguinte: meu, se vocês estão achando que vocês vão me jantar aqui, que eu não vou falar nada, eu acho que tem ali, talvez não uma movimentação eleitoral, mas talvez em linha com o que o Rodrigo pense ali como uma possibilidade, um posicionamento estratégico, né? Imagino eu, porque eleitoralmente, de fato, eu concordo com vocês, ele não vai ganhar votos e talvez, e vocês tenham razão, talvez isso para uma parcela do público, né, soa até mal, né? Pô, evita confusão e tal. Algumas donas de casa sabem que o Lula roubou e tal, mas se sentem um pouco desconfortáveis assim com o tom meio beligerante do Bolsonaro. Então, eu acho que ele mandou um recado direto, mas que não tem finalidade. Mas vamos emendar o assunto aqui, e agora eu vou começar na direção contrária. Ô, Vitor, o ministro Alexandre de Moraes ameaçou os candidatos aí que falaram em fake news e caçar a candidatura. Eu fiquei pensando, será que se o Lula falar que a Dilma foi vítima de um golpe, aí ele vai ter a candidatura cassada? Não, isso aí é só para uma parte do público, né? Não é para As todo regras mundo. da eleição. Não, só vale só para um lado. Mas ele está perdendo um pouco de moral, né? Porque ele manda, agora fica multando Mas ele tem várias morais. ele multa lá o Silveira e não acontece mais nada, né? Então, assim, a coisa meio que caiu no desuso, né? A ordem do Alexandre de Moraes está caindo no desuso. E o É o que Bolsonaro ainda acontece. fez um para ele aí numa cerimônia. Levanta aí que eu sou presidente, rapaz. Né? Levanta aí que eu sou presidente, rapaz. E ele levantou.
Mas esse personagem, assim, o problema dessas nomeações do Supremo é que a gente vai conviver com elas por décadas, né? Esse modelo realmente é um modelo nocivo, né? Eu, por mim, teria mandato. 8 anos para cada um e tá louco de boa. É capturado do mesmo jeito, Victor. Não muda. Num país como o nosso, é irrelevante a forma. O problema não está no jeito, né, Rodrigão? Está na essência, né? O É que senador eu tem acho, 8 né? anos e o Congresso é desse jeito. Oi? Exatamente. Tá na essência. Você vê as agências reguladoras, no geral, são capturadas, entendeu? De alguma forma, pelos políticos, né? Mas, E assim, tem mandato. você saber que vai ficar mais 25 anos com o Alexandre de Moraes lá é ruim, né? Ou, sei lá, quase isso. Podia Eu falar mais topo ali. 3 ou Você 4. acha outro jeito para resolver o problema, Victor? Quem está lá no poder acha outro jeito. Eu não sei exatamente qual que é o jeito, né? Mas Não, daria um jeito, mas a gente se livraria mais rápido de alguns personagens, né? A coisa podia sei ficar mais lá. bonitinha, pelo menos, né? O, Podia, o disfarce, a hipocrisia, o disfarce seria diferente, vai. É isso. Rodrigão, aproveitando aí que a bola está contigo, eu estranhei um pouco essa declaração aí do ministro Alexandre de Moraes, como eu tinha dito aí anteriormente, quando a gente estava migrando, a sensação que eu tenho é que o papel do TSE é organizar as eleições, garantir que as eleições funcionem, sejam limpas, justas e tal. Nunca, pelo menos para mim, isso é uma novidade, eu não me lembro de ser de competência do TSE discutir teor de fala de candidato e ameaçar com cassação, né? Como se fosse um editor ali da verdade. E aí, o que você acha disso aí? Mais uma vez a gente está. Isso é uma evolução do Poder Judiciário para melhor, ou é mais uma vez o Poder Judiciário extrapolando das suas atribuições? Então, isso aí é o poder, eu acho que é o poder judiciário extrapolando, é a certeza da impunidade, né? De que, né? Você está saindo fora das 4 linhas ou das linhas constitucionais, certo de que não vai ter nenhum tipo de impunidade. É isso que está acontecendo. Isso foi plantado há vários anos, né? Não é de hoje que isso tá, que esse tipo de conduta exercida, e as pessoas que apontaram essa extrapolação, né? Anteriormente, sempre em nome do bem, né? Várias medidas do STF, por exemplo, buscando com essa, digamos, com esse pretexto, como é o caso agora, né? O pretexto é bom, né? Para que fake news atrapalhe as eleições, né? Então, quando eu acho curioso isso, né? Porque os candidatos eles têm uma propensão a prometer o que não vão cumprir, né? Então é fake news antecipada, né? Então fake news antecipada deveria ser punida já, se fosse levado em consideração isso que está sendo falado. Mas enfim, essa propensão, essa conduta, ela é o resultado de anos e anos deixando o STF legislar sem nenhum tipo de obstrução. Então, parece estranho agora o presidente querer obstruir alguma coisa assim, etc., né? Parece estranho. Mas, enfim, é o único que está tentando fazer alguma coisa. Infelizmente, quem deveria fazer isso é o legislativo. O legislativo se omite com as razões que a gente sabe, pelas razões que a gente sabe que acontece. Mas eu ainda acho que isso tem que ser obstruído de alguma forma. Então, vai Ô, piorar. Você criticava aí o posicionamento do Bolsonaro nesse enfrentamento com o TSE, dizendo que não traz nenhum tipo de benefício eleitoral, aliás, ao contrário. Mas é a contrapartida disso. Como é que você vê o papel, por exemplo, do presidente do TSE trazendo para si o papel de censor do processo eleitoral? Na verdade, eu nem pensei na eleição. Quando eu falei, na verdade, da efetividade política da crítica. Sim. Não é por aí que ele vai mudar o STF, né? Enfim. Eu vejo, enfim,
para mim, existe uma dificuldade prática, né? Quem é que vai definir o que é o que não é fake news, né? Qual é O Alexandre de Moraes. Então, onde está As na redes sociais, Constituição? os fact-checkers, todos eles vão Então, definir. pois é, o problema é o seguinte, você está numa corte constitucional. Tudo bem, o TSE não é. O TSE é um tribunal de justiça da eleição. Onde está o embasamento, onde estará, né, o embasamento para determinar que determinado notícia ou, enfim, campanha, frase é fake? Né? Qual é a definição? Como é que a pessoa... Porque, veja, eleição é narrativa. Você cria uma narrativa sobre o seu adversário e cria uma narrativa sobre si próprio. Não é fake nem deixa de ser fake, é uma narrativa. É o debate político, né? Exato. Esse é o exemplo clássico, né? Quando o Santana lá fez a propaganda da Marina, que a comida desaparecia da mesa, né? E esse é sempre um caso colocado como fake news do PT, né? Uma ocasião em que se atacou a Marina por uma coisa que ela não disse. Na verdade, o PT estava fazendo política. Estava dizendo, olha, se aprovar a independência do Banco Central, o país vai ficar mais pobre, porque a taxa de juros vai ser mais alta, porque o dinheiro vai ficar mais caro, porque as empresas vão quebrar e as pessoas vão passar fome. Essa é a narrativa, você pode discordar ou não, né, ou concordar com isso, mas isso não é fake. Né? Você não está inventando que a mãe do sujeito estava na zona. Isso é algo verificável. Nesse Até porque ela poderia frequentar a zona, talvez fazendo um trabalho comunitário, não necessariamente mercantilizando o amor. O fato é que muitas dessas coisas, trabalho muito mais honesto do que algumas pessoas que circundem alguns blocos lá em Brasília. Ah, com certeza, porque o jogo é muito mais claro, né? Enfim, eu até fiz um post na época na eleição de 2018 sobre fake news, sobre os fact-checkers, né? E pegando exemplos, né, de coisas que eles tinham colocado, né, como falso, que na verdade não passa de narrativa política. É uma forma de você enquadrar o teu adversário de uma determinada forma. Ou a si mesmo, né? É assim, acabou a política. Acabou a política. Agora são os fact-checkers. Pô, isso é ridículo. O Cleveland, em cima do que o Xará falou, por exemplo, Lula é inocente. Isso aí, por exemplo, eu acho que se alguém falar isso na eleição, né, se o Lula falar, olha, o STF me considerou inocente, até o próprio, em defesa do próprio STF, o ministro Alexandre de Moraes deveria, então, nesse critério, caçar a candidatura do Lula, porque ele é tudo menos inocente, né? Em nenhum momento disseram, não, julgamos o mérito aqui e chegamos à conclusão de que a culpa atribuída a Lula não procede. Aliás, ao contrário, não foi nada disso. Como é que você vê aí o TSE tentando trazer para si esse papel de julgar conteúdo de debate político, né? Quer dizer, e ameaçar, né? Olha, vou caçar o candidato que eventualmente falar fake news. O voto não é exatamente isso, né? A gente julgar um candidato, as coisas que ele fala, que ele apregoa, e a gente escolher entre todos esses discursos aquele que tem mais a ver com a gente? A proposta é deixa eu ver se eu entendi. O TSE vai caçar todos os candidatos que propagarem falarem fake news. Não vai sobrar um. A gente vai eleger quem? Exatamente. Foi o que eu falei. Só para saber. Quem que vai sobrar? Não, mas assim, é que você tem que entender qual o propósito. Ele quer caçar um candidato específico, né? Ah, tá, mas aí é outra história, né? Aí eu acho que o TSE está se metendo numa bela de uma armadilha, está... Assim, o exemplo do Supremo da mesma forma que eu entendo que o Bolsonaro fica arranjando confusão a troco de banana, o TSE também não está naquela linha do Bolsonaro, tá? Não pode ver uma casca de banana que vai lá para escorregar, né? Oba, delícia, vamos cair
cair de bunda no chão, vamos ficar tudo machucadinho aqui, depois a gente procura uma justificativa. Porque não tem sentido. Mas cá para nós, que se o Bolsonaro não tomar um cuidado lascado, os caras tentam caçar a candidatura dele, é que eu acho que é uma briga boa, né? Não vai caçar, não vai. Sim, não, eu não acho que vai caçar, porque eu acho que seria uma loucura, né? Você vai brigar com pelo menos metade do país, né? Pois é. É extrapolar, né? Mas que tem uma corda que se fica puxando de um lado e de outro, isso tem, né? Aqui é o seguinte, o que tem são dois cães que rosnam um pro outro, mas na hora que você abre o portão... Tipo aqueles que ficam do portão aqui, do lado do portão tá aberto, né? É isso. Ô, Cleveland, deixa eu te falar um negócio. Eu sempre brinco aqui que você é um cara, vamos dizer assim, não é tão otimista assim, né? Hoje, quando a gente elaborou a pauta e falamos ali dos indicadores financeiros, eu não sei se coincidência ou não, mas você vê nesse figurino aí, meio Fred Krueger. Eu tinha um pavor de assistir esses filmes. Eu ia ver no cinema, mas, nossa senhora, ficava imaginando como é que é você não poder dormir, que o Fred Krueger vem, e aí, né? Quem diria que décadas se passariam e estaria eu aqui de frente com ele. Já vamos colocar as duas coisas juntas aí para a gente. O desemprego recuou. E o desemprego talvez seja a mais maldita herança, né, da passagem do PT pelo poder, né? O PT entregou o país com uma recessão absurda, um nível absurdo de desemprego, e esse desemprego vem recuando. A gente pode tem algo a ser comemorado? Olha que ingenuidade a minha pergunta, mas eu fiz, né? Tem algo a ser comemorado nesse recuo ou não? Cleveland. Vai, já que eu estou fantasiado de Fred, né? Vamos lá. Cara, é mais ou menos o que a Dilma fez um pouco antes da eleição. É você botar gasolina no fogo. É óbvio que você vai melhorar a situação num determinado período. Você vai jogar dinheiro público a rolê aí, e isso vai ter um impacto. Não dá para não ter impacto. É o que a gente vem falando há algum tempo. Só que isso tem um resultado, né? O resultado está sendo observado aí com a inflação, que não é só de custos. Desculpem meus amiguinhos que acham isso, mas é inflação de demanda, sim, pela quantidade de dinheiro, pela quantidade de recursos que está sendo disponibilizado, é dinheiro público entrando na veia, sim, e isso também está gerando inflação. O problema é que, no primeiro momento, é maravilhoso. Você resolve uma parte do desemprego, porque não está nem resolvendo praticamente, você tem um aquecimento momentâneo, você dá um upgrade no PIB, né? Então o PIB sobe, o denominador sobe, o numerador está meio que constante, então você dá uma melhorada na relação da dívida. Você tem, em paralelo, uma arrecadação aumentando por vários fatores, um deles é o próprio preço do combustível, que está gerando superávit primário no estado, dos municípios, e você começa a mostrar isso como se fosse um resultado maravilhoso. Só que, de novo, daqui a pouco o preço do petróleo deve cair, daqui a pouco você vai ter que resolver todas essas contas públicas, daqui a pouco a trajetória volta a ser aquela trajetória que a gente conhece, e o próximo governo que estiver aí, seja Bolsonaro, Lula ou qualquer outro, vai ter que pegar essa tragédia, vai ter que administrar essa tragédia. Então, meu ponto aqui é que é mais ou menos isso. Meu ponto aqui é que é o que eu sempre falo, ficar olhando o dado de curto prazo, de um mês para o outro, é você ficar olhando o caranguejo andar de lado. Para mim, não diz muita coisa. Eu estou preocupado com longo prazo. Essa discussão desse ano, para mim, já é um ano perdido. O problema é o quão perdido vai ser e qual é o impacto para os próximos anos. Cleveland nunca nos decepciona. Nunca. É isso que eu ia falar. Ô, Xará, você compartilha desse tremendo ceticismo, esse PNAD aí, a gente está recuando no desemprego, a gente tem meses aí, se eu não me engano, e não me falha a memória, que acho que são 9 meses, né, de superávit, apesar de ter, de fato, um efeito inflacionário, mas isso não são indicadores que poderiam nos servir pelo menos como um pouco de alento, ou você divide desse ceticismo pratiniano? Então, eu acho que não dá para bater o pessimismo do Cleveland, mas Não, é o concurso, né? Se eu me colocar entre ele e você, eu certamente estarei mais inclinado a concordar com o Cleveland. Assim, primeiro, na verdade, a gente está recuperando o emprego da Covid, não da Dilma. A Dilma o Temer já tinha recuperado uma parte desse desemprego e depois subiu, né? Subiu por conta da Covid. Mas não tinha recuperado tudo. Não tinha. Temos saldo ainda. E o fato, primeiro, a renda está abaixo ainda do
do pré-pandemia, né? O desemprego já está abaixo, mas a renda não recuperou toda. E esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto sem dúvida, está acima das expectativas. O PIB está sendo revisado para cima, o superávit primário está sendo revisado para cima, o que me deixa com a pulga atrás da orelha de que, efetivamente, essa inflação talvez não seja só de custo, porque você estava prevendo um certo nível de PIB. Veja, o nível do PIB no início do ano, e já estamos falando aqui de 5 meses atrás, era meio. Hoje o Focus, o pessoal está em greve, mas deve estar mais próximo de 1,5 para esse ano. Então, de fato, você teve uma surpresa positiva, né? Menos para o nosso ministro, hein? Façamos justiça. É difícil de ver. A surpresa positiva é olhada na massa salarial, que aumentou de fato. Você está injetando dinheiro na economia, não tem como esse negócio não acontecer. É difícil de verificar da onde está surgindo isso, a não ser os próprios estímulos fiscais, né? Enfim, não acho que seja estrutural, isso aqui é conjuntural e vai acabar, né? Mesmo porque ainda não começamos a sentir o aperto monetário, né? O Banco Central começou a subir os juros há um ano. Um ano atrás, você estava com uma Selic aí por volta de 3,5%. Né? Então, você ainda tem impulso monetário funcionando. Daqui a pouco vai terminar, né? Mas daqui a um trimestre, até o final do ano, isso aí termina. Então, o ano que vem, olha, realmente sinto pena do próximo presidente. Pena da gente, né? Não sinto pena do próximo presidente, não. Pena do Lula? Não tenho pena do Lula, não. Não. Nem do Bolsonaro. Eu tenho pena da gente. Ô, Vitor, é uma vã tentativa de fazer uma escala, né? Do super pessimista pro apenas pessimista. Mas até com a sua experiência de empresário, né? Convivendo com as pessoas, interagindo e tudo, esses indicadores econômicos um pouco melhores e acima do esperado, você vê aí algum valor nisso ou é só não chega a ser relevante? Não, eu prefiro ter mesmo que curto prazo, prefiro ter uma boa notícia que uma má notícia, né? Prefiro que se é para ver surpresas, que sejam positivas. Mas, por exemplo, o desemprego recuar, você acha que não impacta na eleição? Não, impacta. Eu acho que impacta essas notícias. O brasileiro não está preocupado com o longo prazo. O brasileiro não é o cara que fica pensando no longo prazo, ele pensa amanhã. Isso aí é coisa só do Fred. Não, isso é uma coisa... não é só do Fred. Mas é que o Brasil é um país atípico, né? O nosso longo prazo é um somatório de curto prazo. O somatório de curtos prazos é o longo prazo do Brasil. A gente está sempre olhando para o mês que vem. A gente não faz nada pensando em longo prazo. Essa é a grande realidade. Muito dificilmente na história a gente viu uma estruturação olhando para o longo prazo. Não é para ver o mês que vem. Então, certamente não é estrutural. Isso aí... Agora, é sempre melhor uma notícia positiva do que negativa, né? Então, eu vejo que... E assim, imerso que estou aí no mundo de expectativas, eu prefiro lidar com discretas melhorias do que com discretas pioras, tá? Então, para mim, acho que mesmo as pequenas vitórias são celebráveis. Muito embora não tenhamos feito nada que melhore estruturalmente a situação no longo prazo, mas o longo prazo, como eu falei, né? No Brasil, o longo prazo é somatório de curtos prazos. Como é que é curto prazo ontem, médio prazo hoje e longo prazo amanhã? É mais ou menos isso. Rodrigão, e aí? Eu comecei com o Cleveland, que é sempre esse poço de otimismo, né? E antes de passar para o próximo assunto, queria ouvir aí esses números que a gente vem capturando aí nos últimos meses. Eles criam uma tendência positiva, podem ser vistos como um alívio,
ou é tesão de pipi, que é gostosinho, mas passa rápido? Então, eu acho que a gente está acostumado a ter esse tipo de... Voos de galinha? Eu acho que é um pouco isso, né? Eu acredito que seja um pouco isso. Só que eu queria só lembrar que, apesar de tudo, né, de todas as Apesar da vida e dificuldades, apesar do mundo. né, o governo Bolsonaro, de alguma maneira, promoveu algumas alterações cujos efeitos eles vão sendo sentidos ao longo do tempo, né? Medidas microeconômicas e tudo mais. Não, é muito difícil, na prática, você saber qual é o efeito desse crescimento do PIB, dessa evolução, né, no humor a respeito do crescimento do PIB, das expectativas de crescimento do PIB, né, e do superávit. Dizer assim, eu acho várias coisas, vamos lá. Dizer que nada foi feito, que o governo não tomou algumas medidas que pudessem contribuir para isso, é ser um pouquinho esquecer digamos, essa forma de atuar. Então, eu acho que tem algum efeito aqui que vai se mostrando ao longo do tempo. Mas também ser muito otimista com relação a isso é muito difícil nesse país, né? Então, a gente sabe que, na prática, você tem um teto do gasto aí que está furado, né, de alguma maneira, e que vai precisar voltar, a gente vai precisar voltar a falar dele. Em termos de perspectiva, né, com o próximo presidente, ele vai ganhar um problemaço, e aí eu acho que conviria pensar quem pode resolver melhor esse problema. Que a equipe econômica de qual presidente consegue resolver melhor esse problema. Considerando o que os candidatos vêm falando ao longo desses meses, dessas últimas semanas, a gente já sabe qual equipe econômica a gente não quer lá, felizmente. Bom, meus amigos, eu sou um otimista incorrigível, né? Eu penso assim, se num dado momento a gente teve que se debruçar, né, sobre explicar para as pessoas o que era a tal da dominância fiscal, né, e se em algum momento a gente correu esse risco, né, quando a gente vê uma série, ainda que, tudo bem, sem sombra de dúvida, tem um efeito inflacionário, mas eu acho que talvez não seja só um efeito inflacionário, eu acho que é uma condução que a economia vai sendo tomada, né? Eu acho que o desemprego, o mínimo que ele recuar, é mais gente que está trabalhando. Então, eu acho que é uma tendência. E aí eu estou com o Vitor, ainda que eu não me iluda com esses indicadores, como mudanças, como bem apontou aí o Marcelo, né, meu xará, como sendo mudanças da estrutura do país, né? Aliás, desde os governos do Fernando Henrique Cardoso, se mudou estruturalmente muito pouco no país, né? Como disse um xará meu lá da Leblon Equities, né? O PSDB, ele privatizou com dó, mas privatizou, né? Então, assim, mudanças estruturais mesmo, o país vem aqui rolando. Mas eu acho que não dá para deixar de apontar, especialmente pela nossa carência, né? A gente vem apanhando tanto de boas notícias, esses indicadores que eu acho que criam um melhor ambiente de curto prazo, dada a complexidade do momento que a gente vem vivendo. Fala, Vitão. Não podemos esquecer que a lei do teto de gastos foi obra do governo Temer, né? Sim. Saudoso, como a lei das estatais também. São duas mudanças importantes. Sim, mas eu digo assim, mudanças realmente estruturais no país, né? Você ter, por exemplo, um saneamento do sistema financeiro, você ter grandes privatizações, você ter a questão da estabilidade. Não entendi. Reforma trabalhista. Sim, não, eu não estou dizendo que nada foi feito, mas eu acho que assim, que de fato colocasse o país num outro patamar, eu acho que a gente está precisando. Talvez a gente esteja caminhando para isso de uma forma mais lenta, sem uma série, talvez um segundo governo do Bolsonaro, sem o objetivo de tentar se reeleger, possa ser essa oportunidade. Seguramente não será com Lula, né? Basta ver o que ele vem dizendo, por exemplo, no caso, em relação à Petrobras. Então, eu acho que esses números assim não podem nos iludir, mas também a gente não pode deixar de comemorá-los. Bom, meus amigos, estamos chegando aqui à reta final do nosso bate-papo. Vou começar falando do meu time aqui. Sou um semi-iludido, já tive mais. Sou um semi-iludido, já tive mais iludido, mas realmente o meu tricolor, eu vou te falar, né? A gente consegue assim perder.
Pô, a gente conseguiu empatar com o Ceará em casa, não dá, né, rapaz? Ceará no Z4, a gente na frente no placar. Puxa vida. E aí, assim, eu sou um fã incondicional do Rogério Ceni, inclusive, talvez por questões de atividade profissional, eu deva viajar ali e visitar a região central do país, mas central mesmo. Pesquisem aí no mapa brasileiro a cidade de Matupá, né? E ao caminho de Cuiabá para Matupá, passa-se por Sinop, Terra Sagrada, né? Onde eu, obviamente, como um peregrino, se por lá passar, farei uma homenagem. Mas aqui eu fico um pouco de dúvida. Essa postura do São Paulo, de tendo o jogo na mão, ser tão pragmático de tentar garantir esse resultado, mesmo com um adversário não tão expressivo, como é o caso do Ceará, ou mesmo no clássico contra o Corinthians, que o São Paulo vinha jogando muito bem, essa capacidade que o São Paulo tem de transformar alguns jogos em que ele tem vantagem em ataque e defesa. Pô, se você transforma o jogo no ataque e defesa, uma hora a bola entra. E o São Paulo, assim, tanto no jogo com o Corinthians como no jogo com o Ceará, praticamente se repetiu isso. Então, eu hoje já estou na condição de semi-iludido. Entendeu? Eu já estive mais iludido. Inclusive, atribui-se a grande estrategista Rogério Ceni o empate, né? Ele ganhava o jogo, amassava o Corinthians, trocou 3 jogadores, né? Time que está ganhando, você troca 3 jogadores no intervalo, chamou o Corinthians para empatar. Você poderia ter trocado 3 jogadores e ter mantido a postura ou até ser mais agressivo para matar o jogo. Mas o que aconteceu na prática é assim: o Corinthians vinha tocando até a área de São Paulo, o goleiro de São Paulo pegava a bola, dava um bicão. A defesa do Corinthians dominava. Sei lá, no 7º, 8º ataque seguido, uma hora a bola entrou. E no jogo contra o Ceará, ainda que não tenha sido tanto assim, mas a gente falhou. Então eu estou semi-iludido. E você, Rodrigão? Você já também está semi-iludido? Chegou a estar iludido um dia? Porque eu estava. Eu já estou semi-iludido. Eu sou volúvel, posso me iludir novamente com facilidade, Então, tá? Marcelo, você é o estágio natural e iludido. Isso, exatamente. O meu default é iludido. Acordei de manhã. Oh, bom dia. Nossa, espreguicei. Estou iludido. Acordei de manhã iludido. Aí eu vou desiludindo durante o dia. Mas eu acordo iludido. E aí, Rodrigão? Cara, eu sou meio assim. Gente, assim, essa capacidade de dar um banho de água fria nas nossas expectativas, né? As expectativas elas sobem, você está bem contente. Não, essa vez a gente vai, dessa vez a gente vai. E de repente vem aquele banho de água fria, né? Parece que é um negócio, é um choque térmico, vamos dizer assim, bastante significativo. Cara, demais, meu. É muita decepção, né? Mas assim, eu acho que, cara, não sei, tá demorando para ele se acertar, né? Já deu tempo para ele se acertar, não? Eu não sei se está demorando, acho que a gente é muito imediatista, é da paixão do futebol. Mas, cara, eu fico pensando, né? Pô, cara, você já pensou? O São Paulo deu uma entregadinha de 4 pontos, cara, que num campeonato de pontos corridos, cara, isso é fatal, cara. Acho que quem tem alguma. Nós vamos ter que buscar esses 4 pontos assim para compensar, porque veja só, o São Paulo hoje ele tem 8 jogos e 13 pontos. Ele poderia estar com 17 pontos, com 8 jogos e 2 pontos à frente do Palmeiras. Palmeiras, aliás, né, Xará? De seu Santástico. Então, eu tô na condição de não iludido desde o início do campeonato, mesmo quando a gente estava na frente, já tinha, para quem acompanha o time, não tinha a mínima ilusão de que aquilo ia para frente. E assim, bato a aposta qualquer um, o Bustos não chega no final do campeonato. Esse cara é muito ruim. O Palmeiras, assim, a gente estava com 0-0, o Palmeiras tinha perdido o pênalti, né? Era um jogo, assim, a gente estava dominando dentro da Vila, tal, aquela pressão, aquele domínio que não se transforma em ataque, né? Mas estava dominando. E o cara, a gente já tinha dado a sorte do Rafael perder o primeiro pênalti da vida dele, e o cara me tira o Marcos Leonardo e o Batistão, os 2 atacantes que estavam segurando o time do Palmeiras, estavam segurando, porque os caras estavam muito bem, né? E desmontou o time, desmontou o esquema, levar o gol foi uma questão de tempo, né? Então, enfim, não tem ilusão, a gente está se encaminhando
para o lugar da tabela que nos cabe, rumo aos 46 pontos, né? E é isso, e o Bustos não chega no Com final do propriedade. campeonato. Com propriedade. Sim, sim. Sim, tem um lugar seu, né? Você precisa saber qual é o seu lugar no mundo. Eu acho que é isso, no caso. E aí, ô Cleveland? Bom, você quer falar como torcedor do Liverpool ou você quer falar como torcedor do Corinthians? Escolhe aí. Tá difícil. Tá no mudo. Tá no Os mudo. dois estão em segundo, né? Tá bom? Não, tá no mudo de propósito, não vai falar. E é isso. Hoje o meu coração está muito mais para torcedor de Sevilha, viu? Uma cidade linda, maravilhosa. Estou pensando em mudar para lá a partir do ano que vem, viver por lá, bem acompanhado. Enfim. Como é que está o Sevilha mesmo? Que eu nem sei, falando nisso. Não, mas o Corinthians está bem, né? O Corinthians está empatado. Bem mal. Não, o Corinthians está empatado com o Palmeiras e o Atlético, perdendo apenas um saldo de gols, pô. Tá aí, cara. Pô, o corintiano aí não tá satisfeito, cara. Tá com o mesmo número de pontos do Palmeiras, que é um timaço, que para mim é junto com o São Paulo, né, que rivalizaram ali no Campeonato Paulista, ali no detalhe, o Palmeiras ganhou, poderia ter sido São Paulo, junto com São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro, são os 4 postulantes ao título. Aliás, a tabela, o único intruso aqui, no caso, é o Curitiba. Aliás, Curitiba e Atlético estão começando bem o campeonato, né, Vitão? Você que é lá do Paraná, né? O Coritiba é um time no Couto forte, né? Ganhou todas em casa. E o Atlético está lá se reestruturando, né? Um time que tem brigado faz tempo que está tentando ser protagonista, né? Agora, não sei se no Brasileiro, eu acho que eles não vão brilhar tanto, porque estão na Libertadores e eles vão ter elenco para manter os 2 campeonatos. E o Curitiba, eu acho que assim, vai fazer um bom papel, mas fora de casa ele está apanhando e está ganhando dentro de casa. Então deve ficar numa posição intermediária. Mas eu tenho que falar aqui do Vasco, o único invicto do Brasil. Era isso que eu ia falar. Isso era só um aperitivo para nós chegarmos no ponto alto. Eu deixei por último, ponto alto. Por favor, não fale-nos do Vasco da Gama. Eu desaprendi o que é perder, não sei mais o que é. Já está nesse nível de ilusão. Não, eu jogo a Champions League. Calma aí. Deixa eu só tirar um pouco a temperatura disso. Já renovou a assinatura ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não, ainda falta um pouquinho. Ainda falta um pouco. Mas, assim, invictos, não levamos gol há um mês. Assim, eu estou desaprendendo o que é o sofrimento, né? O time é ruim, bem ruim, mas a torcida está levando. São Januário, todo jogo lotado. Eu acho que dessa vez a gente sobe. E se tudo der certo, o investidor entra em julho e aí é foguete. Aí é foguete, ninguém segura. Aí segura, aí acabou, né? Que nós vamos para as cabeças. Você vê que até o Botafogo está entre os 6 e 7. Putz, desculpa. Ano que vem, se o Botafogo está... Ano que vem é atropelo. Atropelo ano que vem. Você sabe que meu pai era vascaíno. Quando eu era criança, meu coração era dividido entre São Paulo e Vasco. Eu jogava melê, né, incorporando a figura de Roberto Dinamite, matava no peito e mandava para o gol. Então tem uma simpatia pelo Vasco. Estou nessa torcida aí com você, que o Vasco recupere aí o lugar do qual ele nunca deveria ter saído. Bom, vou começar com você, Vitão. Considerações finais. Eu vou passar essa questão das dicas, que eu estou atrasado aqui. Então vai lá, resolve tua vida, a gente toca por aqui. Valeu, obrigado. Deixa eu falar que eu tenho que sair. Diga aí, Rodrigão. Na verdade, eu queria dar uma bola dentro. Por favor. Que foi assinado, acho que hoje, né? O presidente sancionou a lei que facilita, né, a gestão com cartórios. Eu acho que é um grande avanço na relação com os consumidores, né, dos cartórios. Nós que somos obrigados a consumir cartórios, inclusive somos obrigados a consumir cartórios que estamos na mesma região geográfica, sem concorrência, né? Não tem nenhum tipo de concorrência.
Mas, enfim, não resolve esse problema, infelizmente, eu acho que esse problema vai se demorar para se resolver, se é que vai se resolver um dia, mas hoje a gente, com a lei que foi sancionada hoje, facilita muito o acesso ao cartório e, inclusive, o acesso remoto e digital a alguns serviços que o cartório presta, né? Então, isso eu acho um avanço, né, com a relação com o cartório. Eu espero que outras medidas desse tipo acabem acontecendo ao longo das próximas décadas, ou talvez séculos, para a gente melhorar um pouco essa relação. Valeu, Rodrigão. Obrigado aí para vocês. Obrigado pela participação. Cleveland, e você? Quais são suas dicas aí, suas considerações finais, no apagar das luzes deste 100º encontro? Minha dica é conheça Sevilha. Quando for para a Espanha, não deixe de conhecer essa cidade, que é uma cidade maravilhosa, deliciosa, fantástica. O que mais lhe atrai em Sevilha? Tudo. Cuidado com a resposta. Obra, o lugar, a noite de Sevilha, os bares, os restaurantes. Os espanhóis sabem curtir a noite, né? Muito. E é muito bonitinha a cidade, é uma graça. Conheçam Sevilha. Bola dentro. Pô, vou dar uma bola dentro no futebol. O Vinícius Júnior. Que jogadoraço esse moleque, né? Tem um potencial enorme. Muito diferente do Neymar. Eu gosto muito do estilo dele. Eu acho um cara que tem muito a avançar aí. E bola fora. Bola fora, porra. Bola fora tem tantas bolas fora. Deixa eu ver o que eu faço com a bola fora hoje. Vamos dar para os presidentes do Senado e da Câmara. Continuam com essas maluquices de tentar dar um jeito em preço de combustível, fazendo as mesmas bobagens de sempre. Enfim, é isso. E aí, Xará? A minha bola fora, peraí, eu tinha... era a redução da pena da Elisa Matsunaga. Só porque na verdade, a bola... Só porque ela matou, cerrou o marido dela e colocou nos pedaços numa mala? Na verdade, a bola fora é para o nosso sistema penal, né? Ou para a nossa lei penal. Porque se ela está sendo diminuída, porque a lei penal assim indica, né? Então, nessa lei penal é muito permissiva. Talvez não seja o suficiente para inibir as pessoas de fazerem as coisas que fazem, enfim, é uma hipótese, né? Aliás, pegando carona, tem um documentário no Netflix sobre esse crime aí, que dá para ter uma boa medida do nível de psicopatia dessa criminosa. Pois é. A bola dentro vai para a sentença aí do Johnny Depp, né? Contra a outra lá, como é que é o nome? Amber. Um pouco... ok, se a mulher tem o que reclamar, ou que se de fato tem alguma coisa contra, que faça a denúncia, mas precisa ter, né? Não pode ser algo, obviamente, inventado, esperando que a sociedade apoie porque é mulher, né? Então enfim, acho que aliás, bem simbólico, né? Fazendo isso, ela desacredita uma causa que em muitas circunstâncias é justa e é um problema que deve ser combatido, né? É horrível isso. E a declaração dela depois foi péssima, né? Eu não ouvi, qual foi? Foi nesse sentido de essa foi uma derrota para as mulheres, alguma coisa nessa linha, né? Na verdade, a derrota para as mulheres foi a ação dela, né? Exatamente. Enfim, e a dica eu vou repetir aqui, porque acabei de assistir o Espião. Excelente, de fato. Demais, né, obrigado cara? pela dica de vocês. Puta, demais. Tem que assistir muito mesmo. Bom, muito bom. Eu assisti como 2 longa-metragens, né? Porque você vai assistindo... Por isso que eu falo, não pode assistir de semana que você perde a noite de sono. São 6 episódios com 1 hora, né? Então, dá 2 longa-metragens. Numa pernada. Bom, galera, a minha bola dentro aqui, vou dar 2 bolas dentro. Primeiro para a bancada do Novo, né? Que pela terceira vez aí devolve os recursos que economizam aí no exercício. Eu vejo ali uma dicotomia. Talvez a realidade do Novo como partido político hoje seja diferente,
mas durante algum tempo, pelo menos quando o Amoedo se manifestava mais, parecia haver uma dicotomia entre o partido e a bancada. Então, eu acho que a bancada do Novo faz bom papel, né? O Marcel Van Hatten, o Paulo Ganini, então acho que há que se louvar, né? No Brasil, onde a coisa pública é tão maltratada e onde faltam tantas pessoas de espírito público, né? Essa atitude do Partido Novo é louvável. Uma bola dentro, que na verdade é por ele não deixar a bola ir para dentro, é para o goleiro do Real Madrid, né? O Courtois, que puta goleiro, né? Eu acredito que ele se aproxima aí de goleiros como o Dassaev e outros tantos aí. Pô, ele fez uma apresentação de gala. Eu acho que ele foi muito mais relevante para a vitória do Real Madrid do que o próprio Vinícius Júnior, né? Que fez o gol, é um excelente jogador, um cara promissor, tem um futurão pela frente. Tem muita gente que diz que a seleção brasileira não vai ser o Neymar mais 10, mas vai ser o Vinícius Júnior mais 10, mas o goleiro do Real Madrid realmente ele foi espetacular, ele fez a diferença. Eu acho que o título do Real Madrid deve muito a ele. Bom, a minha bola fora vai para o ministro Alexandre de Moraes, que na condição de ministro e de quem vai comandar as eleições, deveria buscar um pouco mais de serenidade num processo que a gente sabe que vai ser muito custoso, muito desgastante, de muita polaridade, né? Não é papel dele pontuar sobre teor de debate político, de discussão política, ele tem que organizar as eleições, fazer com que as eleições sejam confiáveis, limpas, não é papel dele teor, então acho que se soma a tantas outras ações equivocadas e não me parece fazer jus à posição que a história reservou para ele de ser um magistrado da nossa mais alta corte. E a minha dica é o seguinte: eu não sei se vocês gostam de Fusca, já tiveram Fusca e tal, já tive 2 Fusquinhas e quero ainda ter mais um. E eu gosto desses carros velhos, e tem um perfil no Instagram, tem uma oficina aqui em Campinas, que eles fazem um trabalho sensacional de recuperação desses veículos. Então, para quem gosta de carro velho, acompanhar esse perfil aqui no Instagram, trocar.com.br. Trocar é um nome até sugestivo, né? Porque eles recuperam carros e eles fazem trabalhos sensacionais, dignos daqueles programas que a gente vê americano, que aliás eu adoro também, de renovar casa, decoração, carro velho, né, relíquias, e pô, esse perfil é muito legal, é de uma oficina aqui de Campinas, vale a pena acompanhar. Mas é isso, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. O Vitor e o Rodrigo já tiveram que sair, mas fizeram ficar aí a maior parte. Dona Tati aí, né? Com a sua primeiro desconto em folha, aqui não tem perdão, a não ser que apresente um atestado médico. E é isso. Fizemos assim nosso 102º encontro, semana que vem tem mais, e é isso aí, um grande abraço para todos e especialmente para os meus amigos aqui que me acompanharam até o final, tá bom? Até semana que vem, valeu! Um abraço. Tchau, tchau. Valeu!